Senhor, a Ti. Tudo, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer. Diga, minha vida é uma oferta, como oferta de amor e sacrifício. Diga, eu quero minha vida. Quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar. Eu venho, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer. Minha vida como oferta de amor e sacrifício. Eu quero me entregar, quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar, motivo, Senhor, foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, Senhor. Cumpre em mim o Teu querer. Vai, Jesus, faz o que está em Teu coração. E que a cada dia, e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar, pois pra Te adorar, foi que eu nasci. O que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida Te entregar. Venho, Senhor, minha vida oferecer, canta de todo o coração, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar, mas só isso que eu nasci, foi que eu nasci. Cumpre em mim, cumpre em mim, cumpre em mim o Teu querer. Faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar, pois pra Te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada
dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Você tem um propósito, você tem um propósito. Cumpre em mim Teu propósito está nele. o teu querer. Está no próprio Jesus. Faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia! Vamos dar um brado de louvor a Jesus essa noite. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, amém, amém, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, glória a Jesus. Pai do Senhor para todos, amém, queridos? Eu acredito que os irmãos estão empolgados hoje à noite, passar o dia na presença de Deus, passar o dia louvando, passar o dia adorando ao Senhor. E eu acredito que os irmãos estão empolgados por estarem aqui, empolgados por estar na casa do Senhor, por Deus conceder mais uma oportunidade, né, de estar adorando, bendizendo a majestade santa. Quero dizer para os irmãos que a cada dia que passa, irmãos, eu fico mais empolgado com Deus, porque a cada dia que passa Deus me chama para mais perto dele, né? Talvez ele esteja até me levando para perto dele de uma vez, né? Então ele está me preparando para isso, para que eu esteja mais próximo dele, em nome do Senhor Jesus, amém, amados? Deus tem me despertado esses últimos dias para orar, para buscar, para clamar, e eu tenho buscado a Deus. Eu tenho buscado a Deus, eu tenho buscado o Senhor, e a cada vez que eu busco a Deus, eu digo: Deus, eu quero que o Senhor revele a Tua palavra para mim. Hoje, na madrugada e na minha oração, no relógio de oração, a minha oração foi essa: Deus, eu quero revelação da Tua palavra, eu quero que o Senhor revele a palavra para mim. Eu estava conversando com Deus hoje com relação a isso. Deus, olha, sou professor de hermenêutica, eu sei regras, eu sei métodos, eu sei leis de hermenêutica, eu sei isso aí. Mas eu queria, Senhor, que o Senhor me levasse assim a uma experiência que eu não dependesse muito. Eu sei que eu preciso para me estudar, eu preciso conhecer as regras de interpretação, para que eu possa estudar e entender a palavra. Eu disse: Deus, mas eu quero que o Senhor me leve a experiências que a palavra, ela salte ao meu entendimento. É isso que eu quero. Se eu tenho um relacionamento contigo, Senhor, o Teu Espírito está em mim, e Ele foi o Criador da Tua palavra, eu quero que Ele, e eu conversei muito hoje pela manhã, foi com o Espírito Santo. Eu quero que me revele, eu quero que traga essa revelação ao meu coração. Primeiro, para que eu seja edificado. Segundo, para que eu tenha oportunidade, capacidade de edificar a igreja, a noiva do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, se o Espírito Santo, se não, com certeza Ele está na minha vida, então Ele vai me instruir, Ele vai me orientar, Ele vai me dar visões, Ele vai me dar direções, e com certeza Deus vai me dar a capacidade para que eu ministre para mim mesmo e ministre para a igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu estou empolgado com a carta aos Romanos. Eu acredito que todos vocês leram pelo menos 2 vezes por dia, né? A carta aos Romanos. Estão lendo, não estão? 2 vezes por dia. 16 capítulos a gente lê numa sentada só, não é? Lê numa sentada só. E 2 vezes, né? São 32 capítulos que você lê por dia. E se você colocar como meta
para ler por dia, você lê 32 capítulos, que são 16 capítulos da Carta aos Romanos, lido 2 vezes. Então você lê, né? Vocês estão lendo, então, irmãos? Estão lendo, então? Então, vocês são crentes fiéis, tem o Espírito Santo, ele impulsiona vocês a ler, né? Irmão, Pelo menos uma vez você está lendo, eu acredito, não é possível. Pelo menos uma vez por dia você lê. Pelo menos uma. Pelo menos o capítulo 1, que é o que nós estamos lendo. Você está lendo pelo menos ele, não está? Leu, né? Leu, eu acredito que você leu esse capítulo hoje assim umas 5, 6 vezes. E a cada vez que você lê, você vai dizer: Espírito Santo, me faz entender, eu quero entender. Se ele foi o escritor da Bíblia, o autor da Bíblia Sagrada, então ele vai nos ensinar, irmãos. Ele nos ensina. Bom, então Romanos capítulo 1, versículo 18, né? Vamos começar hoje do 18. Romanos 1, 18. Quando você leu, você já entendeu que isso aqui é mostrando o fracasso daquele povo. Mostrando o fracasso deles, não é? Como eles se envolveram, a que ponto eles se envolveram com o que é ruim, com o pecado, não é? E eles passaram a até aceitar o pecado como comum. Era comum para eles. O pecado tornou-se parte da vida deles. Então Paulo, ele vai escrever essa carta, trazendo orientações à igreja. Para quê, irmão? Para que a igreja pudesse crescer, para que a igreja pudesse desenvolver, tá bom? Então versículo 18, vamos lá, todos lendo. Só o versículo 18, ele já nos dá um entendimento. Ele nos dá um entendimento de todo esse capítulo e de toda a carta. Ele traz o entendimento. Olha lá, caneta na mão, e você vai riscar assim, olha. A ira de Deus, ele começa dizendo que a ira de Deus, e se você olhar com relação a esta frasezinha, a ira de Deus, você vai relacionar ao contexto anterior, ou seja, ao versículo 16 e o versículo 17. Bom, então vamos ler o 16 e o 17, para nós entendermos aqui. Isso aqui é uma continuação, né? Quando ele diz a ira de Deus, ele vai dizer porque a ira de Deus estava se manifestando. Vamos ler aí? Aí o 17, como é que diz? Era exatamente isso que eles não estavam fazendo. Eles não estavam vivendo esta palavra. Aí o apóstolo Paulo, ele escreve e ele diz no versículo 18: a ira de Deus se revelou sobre eles, por quê? Porque o evangelho para eles, as boas novas de Deus, era relegado ao segundo plano. Ou seja, não era o primeiro plano. A palavra de Deus para eles não era o primeiro plano. O que Jesus havia trazido para eles não era o primeiro plano. Aí Paulo, ele diz que a ira de Deus, ela se revelou de onde, irmãos? De onde foi que veio a ira, irmãos? Do céu. Agora me responda, pensa, vamos pensar, no céu tem ira? Tem ira no céu? Tem esse sentimento ruim no céu? Não é? Aí nós vamos entender, daqui a pouco, nós vamos entender o que é essa ira de Deus que se revelou do céu contra, olha lá, pega a caneta, toda impiedade, bota lá, impiedade, e contra toda perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então ele está dizendo que Deus, ele traz a sua ira, e a ira de Deus a que Paulo se refere
é exatamente a justiça, o juízo, o agir de Deus com justiça. Então ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. O que é impiedade, irmãos? O que é impiedade? Olha a palavra: impiedade. Ela se origina de onde? De ímpio. E o que é uma pessoa ímpia? O que é uma pessoa ímpia? É uma pessoa que não tem relacionamento vertical. Ela não tem relacionamento com Deus. Por isso Paulo ele está dizendo, olha o que ele está falando aí, olha o que ele está falando, olha o que Paulo está falando. Ele está dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade. A ira de Deus que eu disse, ela advém de onde, irmãos? De onde vem a ira de Deus? De onde a ira de Deus ela vem? O que faz a ira se manifestar? A rejeição às boas novas do Evangelho. Amém? Por isso Paulo disse: eu não me envergonho disso não. Não me envergonho das boas novas do Evangelho, porque eu sei que ela é poder de Deus. Ela é poder de Deus. Ela é salvação para todo aquele que acredita. Ele diz: mas Deus está irado porque os homens têm procedido de forma ímpia, ou seja, não tem relacionamento com Deus, impiamente. Ele não está procedendo conforme a vontade de Deus. E ele está dizendo, e ele é pervertido. Aí ele está falando de quê? Relacionamento horizontal, homem com homem, a perversão do homem. Ou seja, se ele não tem relacionamento com Deus, se ele é ímpio, então ele também não vai ter uma sinceridade em relacionamento horizontal, homem com homem. Depois o apóstolo Paulo, ele explica isso aí. Bom, ele disse: eles detêm a verdade pela mentira. Eles trocam, eles mudam, eles substituem a verdade pela mentira. Então hoje, o que é que as pessoas fazem? O mesmo que faziam aqui. Então, o pecado hoje é liberado. Você pode fazer tudo. Lembra que eu preguei aqui uma vez do nada a ver? Isso não tem nada a ver. Era exatamente assim que eles viviam. O que é que tem a ver? Eu, um homem aqui, me beijar com outro homem. Imagina eu, pastor Roberto, atracado se beijando, imagina aí. Não, mas não tem nada a ver não, irmão. O que prevalece é o amor. O que tem a ver? Duas mulheres se beijando, o que tem a ver? O que prevalece é o amor. É o nada a ver. Era exatamente isso aqui, era a perversão. Ele disse que detém a verdade pela injustiça. Tornam-se injustos porque rejeitam a verdade de Deus. Bom, aí o versículo de número 19. Leiam. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, o que de Deus pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, o que é que nós entendemos aqui, irmãos? Vamos entender aqui esse texto? Olha lá, porquanto o que de Deus se pode conhecer. Então aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo assim, olha, existe uma possibilidade de conhecer a Deus de uma forma mais profunda. Há uma possibilidade. Por isso que a minha oração a Deus é exatamente esta. Todo dia, quando eu dobro o meu joelho agora para falar com Deus, eu digo: Deus, eu quero que a tua palavra seja verdade na minha vida. Não apenas para que eu pregue. Eu quero que a tua palavra seja verdade na minha vida para que tenha efeitos. E efeitos transformadores na minha vida.
Então Paulo ele está dizendo que Deus se deixa conhecer. Aí ele diz assim, ó, e é manifesto entre eles. Paulo está dizendo que Deus se deixa conhecer e ainda por cima ele se manifesta para eles. Depois alguém pode dizer hoje, assim como eles diziam, como é que eu vou saber isso? Como é que eu sei que Deus se manifesta? Como é que eu sei que ali é uma manifestação de Deus? Vamos lá. Ele diz, porque Deus lhes manifestou. Vamos lá. Achou? Vamos lá, versículo 20. Indesculpáveis. Eu não sabia, sabia. Você sabia. Eu vou já dizer como é que nós sabemos. Nós vamos aprender isso aqui. Paulo depois ele se aprofunda de uma maneira tal que ele fala de um relacionamento íntimo com Deus no campo, no nível espiritual. Então ele fala e ele revela isso. Ele traz essa revelação, tá bom? Nós vamos entender isso aqui. Ele diz, porque os atributos invisíveis de Deus, que são atributos invisíveis de Deus. O que é isso? Que atributos são estes? O que é preciso que eu conheça de Deus que está oculto? Que é invisível, que não é palpável. E ele diz, assim o seu eterno poder, vá sublinhando isso aí, como também a sua própria divindade, ele diz, claramente se reconhece. Amor é um atributo de Deus, irmão, sim ou não? Aí Paulo fala isso de forma mais profunda e aberta na carta aos Romanos. Por isso que eu estou incitando vocês a lerem a carta aos Romanos, para vocês, isso aqui é a introdução, para que vocês compreendam a carta por um todo. Vendo aqui a introdução, na leitura você vai vendo. Bom, então, se amor é um atributo invisível de Deus, 5 e 8 de Romanos, como é que diz? É para saber, isso aí está aí, já é para saber, decorado. Romanos 5 e 8. Botou aqui, não? 5 e 8. Como é que diz? Olha que coisa maravilhosa, uma demonstração do amor eterno, invisível de Deus. Paulo diz que tudo isso se manifesta. Aonde é que eu sei que esse atributo invisível de Deus se manifestou? É quando eu olho para a minha própria vida, não é para a vida de ninguém não, é para a minha. Quando eu olho para a minha vida e vejo onde eu estava e onde eu estou. Isso é uma prova da manifestação do atributo invisível de Deus. Eu coloquei apenas um, o amor. Somente isso. Olhe para você, onde era que você estava? Onde você estaria hoje, se Deus não tivesse te chamado? Eu estaria apenas na lembrança das pessoas, porque eu já teria morrido. Eu estaria apenas na lembrança das pessoas. Então eu vejo em mim a manifestação disso aqui, do amor de Deus. Amém? Vamos lá, 5 e 20, onde a gente estava? 1 e 20. Aí ele diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram. Você foi criado? Foi? Tem certeza que foi criado? Claro, irmão, não é? Agora vamos ver aqui. Por que você fala?
Só você sabe que eu tenho boca. Aí eu vou dizer que o defunto tem boca também, não tem? E por que ele não fala? E o que faz uma pessoa morrer? Se o corpo é o mesmo. Hã? Como é que a gente fala? Imaginou? Não, a gente fala porque os nossos pulmões, eles bombeiam, né, o ar. Então o ar, ele vai e ele faz vibrar as nossas pregas vocais. Ele faz vibrar e sai o som. Sim, daí. Mas é um complexo, não é? É um complexo. Então o som, o pulmão manda o som, ele vibra, aqui, vai pelo diafragma, ele passa, ele aciona as pregas, e daí sai o que, irmãos? O que nós falamos. Mas o que nós falamos, irmãos, é uma articulação de palavras. Aonde? Aqui, ó. Como é que nós articulamos essas palavras? Como é que isso acontece, hein, irmãos? Um cientista ateu, ele aceitou Jesus. E a conclusão dele para aceitar Jesus foi que ele foi ver o olho. Ele foi estudar o olho. Ele foi dissecar o olho humano. E quando ele foi dissecar o olho humano, ele viu a complexidade das finas artérias do olho. E ele chegou à conclusão: isso aqui só pode ser Deus e mais ninguém. Então, quando nós começamos a entender Deus, quando olhamos para nós mesmos, nós temos o quê? Um cérebro que envia comando para o nosso corpo. Quem fez isso, irmão? Então Paulo, ele estava chamando a atenção da igreja em Roma exatamente para isso. Ele diz: percebemos por meio das coisas que foram criadas. Tudo que foi criado. Você olha para o céu, e quando você olha para o céu, o que é que você vê? Você vê um sol, ou você vê uma lua, rodeado de quê? De estrelas. Quem fez isso? Nós estudamos em ciências o que? Estudamos os astros, não é? Estudamos os astros, o Sol com os seus planetas, né? O nosso sistema, os seus planetas. Quem fez isso? Deus. Então não tem como o homem dizer que não sabia que Deus existe. Aí Paulo, ele diz assim: olha, tais homens são por isso indesculpáveis. Ninguém está indesculpável diante de Deus. Amém, queridos? Por quê? Porque a criação revela o seu Criador. Só que Paulo, ele reprova os romanos, porque eles começaram a inverter as coisas. Ao invés de adorar esse que criou todas as coisas, que revela a existência do Deus, eles passaram a adorar a criação e a desprezar o Criador. Amém? Todos estão entendendo, não estão? Todos entenderam, entenderam? Pelo amor de São Jesus. Vamos lá. Versículo número 21. Vamos terminar bem cedinho hoje, viu, irmão? Vamos terminar cedinho hoje. Aí na sexta-feira, nós vamos iniciar o capítulo 2. E eu quero dizer para vocês que esse capítulo 2, ele é massacrador. Tem pessoas que já chegaram para mim e disseram: pastor, enquanto o senhor não terminar o estudo da carta aos Romanos, eu não venho. Não, mas a pessoa foi muito verdadeira. Ela disse: eu não venho, porque isso aí bate muito em mim. Ela disse: quando o senhor mandou ler, eu comecei a ler. Quando cheguei no capítulo 2, eu já fui reprovado. Aí parei, pronto, acabou. Ela disse: eu não venho. Entendi. Mas vamos lá. Versículo 21. Como é que diz, irmãos? Porquanto
Vocês entenderam? Pegou a caneta e a Bíblia? Aí vamos lá. Porquanto, ou seja, por este motivo de tudo que nós vemos lá atrás, ele diz, tendo conhecimento de Deus, por isso ele disse, ninguém é indesculpável, porque tem o conhecimento de quem é Deus. Ele disse, ninguém é indesculpável, por quê? Porque você tem o conhecimento de quem é Deus. Aí ele disse, porém, não o glorificaram como Deus. Mesmo conhecendo quem é Deus, fez a coisa errada. No capítulo 2, Paulo ele vai arrebentar com isso aí. Ele diz, mesmo conhecendo quem é Deus, vocês agiram como se Deus não existisse. Mesmo sabendo quem é Deus, vocês viveram uma vida dissoluta, desprezando todo o conhecimento de quem é Deus. Por isso ele diz, vocês são indesculpáveis. Amém, irmãos? Ele diz assim, nem lhe deram graças, não agradeceram, não foram gratos ao Senhor. Vamos lá, antes se tornaram o que, irmãos? Nulos em seus próprios raciocínios, porque eles se achavam altamente inteligentes, altamente capacitados. E Paulo vai imprensando. Ele diz, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ou seja, mesmo sabendo quem é Deus, mas vocês se endureceram para Deus. Vocês não se importaram com Deus. Mesmo conhecendo Deus. Depois ele vai pegar, irmãos, ele vai pegar tão forte no capítulo 2, mas tão forte, que talvez alguns aqui, faça que nessa pessoa que me disse que não vinha. Ele vai forte. Nós estamos na introdução da carta aos Romanos. Bom, mas vamos lá, vamos passar. Vamos lá? Ele disse, olha, vocês achavam que era sábio, vocês se apresentavam como sábios, vocês se diziam sábios. Ele estava falando para filósofos aqui também, né? Ele disse, vocês inculcaram-se por sábios, mas tornaram-se loucos. Ou seja, mesmo tendo o entendimento, mesmo tendo a sabedoria, o procedimento de vocês foi reprováveis. Mesmo tendo o entendimento, mas agiram de forma louca. E ele vai dizer o porquê depois. Ele vai dizer, na sequência, ele explica o porquê. Vamos lá. Vamos aí? Olha como ele fala de forma aberta da idolatria aqui. E depois nós vamos ver uma idolatria mais profunda ainda que ele vai falar. Bom, quando ele vai falar sobre a concupiscência e a sensualidade, aí ele se aprofunda nessa idolatria. Aqui é a idolatria de ídolos, né? Feito de madeira, de ferro, tá? Essa coisa toda lá. Quando ele diz, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Pegaram a imagem de Deus e transformaram em imagens de homens, ou seja, do entendimento do homem. Aí ele diz em quê? Transformaram em quê? Em aves, transformaram em quadrúpedes e transformaram em répteis. Vocês transformaram a glória de Deus. Vocês se achavam tão sábios, mas vocês se arruinaram quando vocês entraram para uma idolatria que pegava Deus e colocava em segundo plano. Quando vocês quiseram construir deuses para vocês. Vamos passar.
Vamos lá, irmãos? Por isso o que, irmãos? Porque vocês transformaram a glória de Deus incorruptível em glória de homem corruptível. Eles, por isto, Deus entregou tais homens a que, irmãos? A imundícia. Porque vocês transformaram a glória de Deus. Sabe o que Ele fez com vocês? Deus entregou vocês à imundícia. Deus os considerou vocês como imundos, como sujos. Aí Ele vai dizendo: pelas concupiscência do seu próprio coração. O que é que Deus fez com ele, irmãos? O que é que Deus fez com eles? Fez com que eles começassem a sentir prazer pelo pecado. Deus disse: vocês vão sentir prazer pelo pecado. Eu vou entregar vocês a isto. O desejo de vocês vai ser pecar. O desejo de vocês vai ser fazer coisas erradas. Aí ele diz mais: para desonrarem, o que, irmãos? Aí virou bacanal na igreja. Vocês vão desonrarem os seus corpos entre si. E aqui alguns teólogos, eles falam de relacionamento heterossexual, né? Homem e mulher. Ele fala aqui também sobre traições dentro do relacionamento, mas também ele vai falar sobre relacionamento homossexual. Aqui é quando ele começa. Aqui é quando ele inicia uma exortação sobre eles, com relação a isso aqui, ó: desonrarem os seus corpos, o seu corpo entre si. Quem fez isso, irmãos? Quem fez isso? Noutra feita, Jesus disse assim: olha, que um abismo chama outro abismo. Então as pessoas, elas vão se aprofundando no pecado de maneira tal que ela vai achar comum. Ela vai achar que está certo. Não, isso aqui está certo, isso aqui é beleza. Está ok, está certo. Mas vamos lá, vamos passar. Vamos para a reta final. Versículo 25. Eles mudaram a verdade de Deus em... O que é que eles diziam? Pode fazer. Olha, Raul Seixas, né? Em 1972, ele gravou uma música chamada Sociedade Alternativa. Por causa dessa música, Sociedade Alternativa, ele foi caçado pela Polícia Federal, pelo DOP, apanhou, aquela coisa toda lá, que vocês conhecem a história. E na música, ele diz o seguinte, ó. Ele diz assim, olha: faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Viva a sociedade alternativa. E nessa música ele disse: quer saber quem é o 666? É Aleister Crowley. E quem é Aleister Crowley? É um dos maiores bruxos da história, cuja a nossa lei de direitos humanos é baseada nos seus ensinos. Por isso nós dizemos assim, que os direitos humanos só defendem bandido, né? A gente gosta de dizer. Por quê? Porque a nossa lei dos direitos humanos é baseada nos ensinamentos de Aleister Crowley. E ele dizia o seguinte: faça o que você quiser, pois é tudo da lei. Então nessa época aqui, o que é que eles fizeram? Mudar as verdades de Deus em mentira. É como se dissesse: a Bíblia Sagrada diz que é pecado, mas nós vamos dizer para vocês aqui, não é pecado não. Quem foi que disse que é pecado? Não é pecado não, pode fazer. Vão lá, se embreiem mesmo. E o que é que Deus já havia feito, irmãos? Deus já tinha colocado o coração dele para se dispor para o pecado. Deus entregou o coração deles para o pecado. Por quê? Porque eles procuraram isso. Quando eles mudaram, eles começaram a mudar,
a glória de Deus, tá bom? Aí mudou a verdade de Deus em mentira. Continue lendo aí. Adorando e servindo a criatura. Deu para entender? Adorando a criatura em lugar do Criador. Vamos lá, que se eu pegasse essa garrafa, eu colocasse assim: olha, irmão, você agora vai ser abençoado. Por quê? Porque nessa água tem poder. E se você beber dessa água, você vai ficar transformado. O que é que eu estava fazendo, irmão? Tirando o poder de Deus e colocando aonde? Aí vocês iam buscar quem? Deus ou a água? A água. Então eles começaram a fazer isso. Será se hoje isso acontece ainda, irmão? Então vamos lá. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Aí vamos lá, como é que diz mais? O qual é bendito eternamente. Ele está dizendo quem é Deus. Amém? Versículo 26. Como é que diz 26? Disso o quê? Vamos parar. Hermenêutica, vamos parar. Por causa disso, sublinha aí. Por causa disso, disso o quê? Trocaram, mudaram a glória de Deus, incentivaram o povo a pecar. Eles, por causa disso, os entregou Deus a quem, irmão? A paixões infames, a sentimentos baixos, impuros. Quem entregou, irmão? Quem foi que entregou? É assim que está escrito ali? Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Pecou? Achou bom? Achou? Se arrependeu? Não, está tudo bem. Então vai mais fundo agora. Peca mais agora. Vai lá, peca mais. Tenha mais desejos desordenados. Aí ele diz por quê, né? Por quê, irmãos? E o que é isso aqui? Alguns ensinadores que dão estudos para casais, eles vão falar da maneira de se relacionar marido e mulher. Aqui eu digo, não tem nada a ver. Alguns associam a isto aí, relacionamento, sexo oral, sexo anal, essa coisa toda, né? Eles relacionam isso aqui, mas aqui não tem nada a ver. Aqui não tem nada a ver. Alguns afirmam que tem. Tudo bem, é pensamento deles. Eles afirmam que tem, aqui, que a mulher mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. O que é uma relação contrária à natureza? Uma mulher se relaciona com o homem, isso aí é natural. Mas o que é contrário à natureza? É quando ela se relaciona com outra mulher. Aí não é natural. Aí é contrário à natureza. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a coisa estava tão séria que as mulheres, elas se relacionavam com outras mulheres, mas os homens, as lideranças, os sábios, os entendidos, diziam que isso não tinha nada a ver. Por quê? O que é que prevalece? O amor. O que prevalece é o amor. Eu conheci um pastor que a esposa dele chegou para ele e disse: meu filho, eu estou com vontade de me relacionar com o irmão fulano de tal. Sim, meu amor, vá. Prevalece o seu amor.
prevalece a sua vontade, o seu desejo. E ela foi. Tem alguma coisa diferente daqui, irmão? Isso não é aqui do ano que Paulo escreveu isso aqui, não. Isso é da agora, viu? Isso é da agora. Você entendeu? Isso é da agora. Então, isso aqui que acontecia naquela época, acontece hoje aqui. Acontece hoje. Pastor, e será se a igreja ainda tem isso aqui? De mulher se relacionar com outra mulher? Será se tem? Será se dentro da igreja tem? Irmão? E está tudo bem aqui? Está tudo legal? O que eles querem aprovar, mas graças a Deus que não ofendeu a igreja, não atingiu a igreja, é que ninguém pode falar que isso aqui é pecado. Paulo está dizendo que é contrário à natureza. A Bíblia diz que é contrário à natureza. Então eu não posso me esquivar de pregar uma verdade. Isso aqui é uma verdade. Quando ele diz, até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Natural, por outro. Natural é a mulher com o homem. Isso é natural. Por outros, contrário à natureza. Aí nós vamos entender, pastor, mas aí não está dizendo que é mulher com mulher. Está dizendo aqui que é mulher com mulher ou não? Sim ou não? Está dizendo que ela mudou o quê? Foi que ela mudou? Vocês estão enxergando direitinho aí? Exame de vista é de graça. Você faz lá o exame de vista e compra o óculos, viu? A Malena está ali só esperando. Bom, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Está dizendo que é mulher com mulher, sim ou não? Sim ou não? Não. Está dizendo não, né? E como é que a gente tem esse entendimento? Porque a gente usa a regra da hermenêutica. Olha o versículo número 27. Como é que diz aí? O que é uma coisa semelhante, igual, ele diz semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, opa, já deu para entender agora, não deu? Deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo o que, irmãos? Torpeza. De que maneira? Opa, então agora deu para entender que lá era mulher com mulher, que é semelhante, não é? Agora eu entendi que lá era mulher com mulher. Por quê? Porque semelhantemente estava aqui homem com homem. E o que foi que aconteceu com eles, irmãos? Aqui é onde entra a compreensão. A pessoa vai dizer, mas como é que eu sou punido? Eu não sou punido não. Eu tenho o meu homem, tem uma pregadora. O nome da pregadora? Não. Aquela outra. Que tirou foto com aquele casal que se casou agora, aquele casal de homem. Não sei se é essa Thalita, é a Thalita? Qual é a outra? É uma. É o nome assim, mais ou menos. Tá lá, abraçado com um casal de homem que casou agora, né? Foi na televisão aí, ela abraçada com ele, tirando foto lá. A outra, que na época que eu dirigia a igreja da Bela Vista, a mãe dela foi lá e ela foi também. Que ela Nan Road, essa aí todos conhecem, né? Uma das maiores pregadoras do Brasil. Hoje ela é casada com outra mulher, que era presidente do círculo de oração, né? Hoje ela é casada com ela, e são pastores de uma igreja. Mas está normal.
O que prevalece é o amor. Olha o que é que diz aqui o texto. Cometendo o que, irmãos? Torpeza. Cometendo torpeza. Homem com homem. E recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A Bíblia está dizendo que é errado. Se ela está dizendo que é errada, eu não posso dizer que é certo, porque ela que está dizendo que é errada. Vamos ver aí Levítico 18 e 22. Levítico 18 e 22. Como é que diz? Apareceu? Como é que diz? Opa! Por isso que Paulo está dizendo que é errado. Porque aqui quem disse foi Deus. Não te deitarás com outro homem como se fosse mulher, porque é abominação. Amém? Pastor, na minha família tem um homossexual. O que é que eu faço? Mostra para ele. Pastor, ele vai para o céu? Se ele se converter e mudar, vai. Aí é outra coisa. Vamos ver aí Levítico, é no capítulo 20, e versículo 13. 20, versículo 13. Como é que diz aí, irmão? Está na Bíblia? Mas sabe o que foi que eles fizeram? Eles lançaram a Bíblia. Eu esqueci agora o nome da Bíblia. Lançaram a Bíblia tirando tudo isso aqui, todos esses textos bíblicos. Tem pastor sendo processado porque falou contra essa Bíblia. Pastor Abílio Santana está respondendo processo porque falou contra essa Bíblia. Que eles tiraram isso aqui, ó. Você entendeu? Tiraram isso aqui, essa grande verdade da palavra de Deus. Ninguém pode fugir, é uma verdade. Amém, irmãos? Por quê? Porque uma relação homossexual, tenha certeza disso, irmão, ela não gera prazer. Não gera prazer. Como aqui só tem adulto, eu vou falar, pode gravar sem medo. Um homem, ele não sente prazer com uma penetração anal. Ele não sente prazer. O que é que ele sente? Um falso prazer, uma falsa sensação. Homens aqui que já fizeram o exame da próstata sabem disso. Que quando o médico vai fazer o toque, nós sentimos uma sensação, uma vontade de urinar. Quando há uma penetração anal, então há essa falsa sensação de prazer. Por quê? Porque o pênis ele passa por cima da próstata e causa uma sensação rápida de prazer, mas não gera prazer. Não gera prazer. E ainda por cima, corre grande risco de quê? De entrar germes, não é isso? No canal do homem que está penetrando, isso ainda, e quando tem uma relação ou um sexo oral, esse germezinho ele pode sair e ir para onde? Para garganta. E ele pode descer até onde? Até o pulmão ou ao coração. Bom? E causar infarto. Você entendeu? Ainda existe a possibilidade de rompimento de artérias no ânus. E causa o quê? Câncer. Você está entendendo? Porque Deus disse que não fizesse isso? Faça isso não.
É perigoso. Não faça isto. Amém, queridos? Então, olha o texto como é que diz, 1:27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Aí alguns podem dizer: pastor, eu estou na igreja aqui, eu estou aqui, eu canto, eu pulo, eu grito, mas eu tenho um relacionamento homossexual e nem aconteceu nada comigo. Tem calma. Parece que Deus é cearense, Ele está lambendo uma rapadura. Tranquilo, Ele dá corda, vá. Problema teu. Advertir, eu te adverti. Agora, continuar fazendo ou não, a decisão é tua, vai. Amém, irmãos? Olha o versículo número 28. Estamos chegando ao final. Como é que diz aí? E por haver desprezado o conhecimento de Deus. Quem despreza é porque conhece. Ele diz: vocês conhecem, mas vocês desprezaram Deus. Desprezaram. Ele disse: o próprio Deus fez o que, irmãos? Os entregou a uma disposição mental reprovável. Quem foi que entregou? Deus. Por quê? Porque não havia arrependimento, não havia mudança. Então Deus fez isso. Ele diz: para praticarem o que, irmãos? Ele fez isso com vocês. Pastor, eu estou aqui na igreja, está vendo? Eu canto, eu pulo, eu faço o que eu quero aqui e tal. Tá aí, nem acontece nada comigo. Não se preocupa não. Tranquilo. Pode continuar. A decisão é tua. Vamos lá mais agora. 29, como é que diz? Cheio de toda, marca aí, ó, injustiça, que mais? Malícia, que mais? Avareza, que mais? Maldade. Então Deus está relacionando as coisas que o povo que trocou a glória de Deus pela a glória do homem, pelo povo que desprezou a Deus, Ele está dizendo: agora vai vir uma disposição mental em vocês, que vocês vão praticar toda injustiça, a malícia, o mal vai estar no coração de vocês, a avareza vai estar no coração de vocês, e aqui uma palavra: quem ainda não aprendeu a adorar a Deus com dízimo e oferta, aqui vai uma palavra: avareza. Ele disse: e maldade, o mal que está ali na alma da pessoa. Ele diz mais ainda: possuídos de que, irmãos? De inveja. Tem aquela pessoa que não pode ver você com nada, que tem inveja, né? O invejoso, ele quer ter o que você tem e quer ser o que você é. Você entendeu? Você compra uma roupa, o que é que ele faz? Ele compra aquela roupa. Você compra um fogão, o que é que ele faz? Compra o mesmo fogão. Você compra uma geladeira, ele compra a mesma geladeira. Quer comprar igual a você. Não é apenas porque ele quer ter o que você tem do mesmo jeito, porque ele quer ser você. Amém? Quero ser igual a mim não. Eu sou preto, negro, baixo, cambota. Não quero ser igual a mim não. Então vamos lá, mais ainda. Possuído de inveja, de que mais, irmão? Homicídio. Por que, irmãos, tudo isso? Porque essas pessoas desprezaram Deus. Só isso. Quando se despreza Deus, vai para aí. Pode ver uma pessoa quando se afasta da igreja, ela volta para onde? Volta para onde? Para o lugar de onde ela saiu. Se era droga, é droga. Se era bebida, é bebida. Se era fumo, vai para fumo. Se era prostituição, adultério é para adultério, roubo vai para o roubo. Bom, ela vai para lá. Ela voltou por quê? Porque ela desprezou Deus. Bom, demais aí, irmão. Contenda, dolo, malignidade. Um coração maligno. Quer ver o mal das pessoas. Eu não quero nem saber, eu quero ver o mal das pessoas. Mais ainda. Sendo difamadores,
sem quer nem saber. Ela rasga a tua vida, não quer nem saber. Elas querem saber se fala de você. Rasga a tua vida. Vamos lá, o versículo 30. Mas aí, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Deu para entender aí? Tudo porque desprezaram Deus. Olha mais lá, para nós encerrarmos. Opa, vamos lá. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem... Agora o último versículo. Olha aí agora, irmão. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Qual é a sentença de Deus, irmãos? A ira de Deus. Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente mas também aprova, concorda com os que procedem dessa maneira. Ou faz, ou concorda. Não, está tudo bem, tem nada a ver. Então ele está dizendo, olha lá como é que ele diz, são passíveis de morte os que tais coisas praticam, e não somente as fazem, mas também aprovam, concordam os que procedem desta maneira. Deixa aí, bichinho, só essa coisinha. Não, mas eu estou indo pela Bíblia. Amém? Eu estou indo pelo que está escrito, pela Bíblia Sagrada. Paulo escreveu, irmão, assim, de uma maneira tão extraordinária, que você, Deus, eu quero entender, e você vai ler, você vai entender. Você lê, você entende? Não deu para entender tudo isso aqui que a gente leu? Dá para entender, muito claro. O apóstolo Paulo escreve de forma muito clara. Pastor, por que é que eu leio e não entendo? Entende, todos nós entendemos, porque temos o Espírito Santo de Deus em nós. Amém, queridos? Ficou legal aqui? Essa palavra ficou legal? Agora, na próxima sexta-feira, se Jesus não tiver voltado, nem nós tivermos partido, porque assim, mano, eu tinha até separado aqui cada coisinha dessa do versículo 29 para cá, bom? Do 28 ao 29. Aí fala sobre a injustiça, sobre a malícia, sobre a avareza, sobre a maldade, sobre a inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes aos pais, insensato, pérfido, sem afeição natural e sem misericórdia. Aí eu tinha separado cada palavrinha dessa para nós estudarmos, mas aí nós ia passar sabe quanto? Talvez esses 3 últimos meses agora do ano, só estudando cada palavra dessa. Então eu preferi não me deter nestas palavras. Você estuda cada palavra dessa na sua casa. Amém? Deu para entender direitinho aqui? Tá tudo bem? Então quando for nessa semana que vem agora, você já começa hoje à noite. Que dia é hoje? Sexta, né? Já começa de hoje, lendo o capítulo 2. São 29 versículos. Leia o capítulo 2, porque sexta-feira nós vamos dar um mergulho forte aqui. Isso aqui é forte, viu? Eu quero dizer para vocês que é forte. Para nós que pregamos aqui, me pega uma chibatada grande. Bom, para nós que pregamos, para nós que ensinamos, professor, viu? Os professores aqui, pega forte. Amém? Para quem evangeliza, para quem fala do amor de Deus, e para quem não fala também, é muito forte. Que vai falar sobre culpa e juízo de Deus. Eu estou dizendo para vocês, é forte. Não desiste quando você lê. Ixi, pastor, eu já estou, do jeito que eu estou vendo aí, não tem mais jeito para mim não. Tem, fique tranquilo, tem jeito sim. Bom, então sexta-feira a gente dá continuidade a isso aqui. Amém, queridos?